Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem o objetivo de levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita e para isso nos baseamos em suas obras fundamentais, que são os livros do senhor Allan Kardec. Allan Kardec. E conosco Milton Felipe, como sempre. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer e também desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Esse assunto ligado com obras fundamentais de Allan Kardec, isso é um tema que você, com recorrência, aborda sempre, porque estudar espiritismo significa se reportar às obras originárias, aquelas que dão origem à doutrina. E que formam a doutrina. E eu quero aqui, Milton, até aproveitar o seu conhecimento, que você é um estudioso da doutrina de longa data, e que algumas pessoas ao longo do tempo têm dito que isto é uma atualização da doutrina. Eu acho que essas pessoas que pensam que a doutrina precisa de atualizações, eu pelo menos não conheço nenhuma coisa que venha atualizar a doutrina, embora tenha um monte de gente que fala, não, mas isso é uma atualização. Eu não conheço nada dessas afirmações que venha atualizar a doutrina. Pelo contrário, são informações contraditórias que nem quer empurrar, né, como novas se fosse ideias, espiritismo, né? É verdade, é verdade. Olha, para atualizar é preciso primeiro comprovar que está desatualizada, primeiro de tudo. E quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais percebe que o Espiritismo apresenta na sua temática de interpretação sobre as leis naturais uma excelência de informação. Tudo que é apresentado pelo Espiritismo decorre desses conhecimentos dos espíritos superiores. Eu sou muito grato a eles porque pude entender melhor a vida, me conformar com as situações porque todos passam e entender que esse é o caminho para suavizar as nossas dores. E normalmente essas informações, né, Milton, vêm de um espírito, que normalmente é o espírito que, no máximo um pseudo-sábio, quer criar novos sistemas, e as pessoas desavisadas por não conhecerem muito a doutrina, né, acham que essas doutrinas são verdadeiras, mas cada um que estude, a gente com o tempo vai perceber por que caminho a gente está seguindo, né, Milton? Quero abordar o seguinte, nesse início de programa. O que o nosso companheiro Coelho estava falando tem a sua razão de ser, porque diariamente aparecem aqueles que eu chamo de novidadeiros, querendo introduzir teorias estranhas nas práticas espíritas. Teorias estranhas nas práticas espíritas. Então, fica em dois campos, o do campo ideológico, teórico, e no campo prático. E as pessoas desavisadas, também chamadas de incautas, incautos, elas não sabem dessa situação e ficam adotando essas teorias como verdadeiras em nome do espiritismo, quando na verdade são falsas. Mas, enfim, vamos aqui, que cada um busque o conhecimento, né, e entenda com certeza como achar melhor. Ô Milton, recebemos aqui mais um e-mail que diz o seguinte: gostaria de receber uma mensagem de minha mãe que desencarnou há 5 anos. Como devo proceder? Essas perguntas as pessoas nos encaminham, né? E nesses casos, porque a gente faz alguns exercícios de psicografia em nossa casa e as pessoas às vezes querem receber mensagem da mãe, né? E, enfim, vamos explicar aqui como é que a coisa acontece. Bom, primeiramente, querido Coelho, dizer que nós já tratamos dessa matéria em programas anteriores. Mas por que volta esse assunto? E volta a esse assunto em esclarecimentos oportunos, porque sempre é bom a gente fazer esses comentários doutrinários. Em primeiro lugar,
porque nós respeitamos esse desejo, essa necessidade, esse pensamento que as pessoas têm em relação aos seus familiares. E, com certeza, esse respeito vai até o ponto em que entendemos, por afeição, por amor, aqueles que partem. As pessoas que não têm o conhecimento espírita ficam realmente pensando assim, puxa, será que poderia receber uma mensagem, uma palavrinha? Sinto tanta falta da minha mãe, o que eu penso que no caso, me confortaria muito saber que ela está bem, não é isso? Eu penso que é dessa forma que as pessoas querem esse tipo de situação. Pois bem, evidentemente, nós podemos evocar os espíritos, sim, porque essa seria um tipo de trabalho que se dá na razão direta da evocação do espírito e aguardar que o médium psicógrafo receba a sua comunicação. Só que o Espiritismo nos ensina que os espíritos não se apresentam na hora que a gente deseja. Esse é o primeiro fato. Não estou entrando ainda no outro mérito ético do assunto, não. Estou entrando nesse particular, na prática. Os espíritos não se apresentam na hora que nós desejamos, porque aí entra o quadro da sua possibilidade, da sua intenção, da sua vontade e também das suas novas experiências que estejam fazendo em erraticidade, em estado de erraticidade. Então, por mais que queiramos, às vezes, os espíritos nem podem se apresentar para emitir as suas comunicações. Isso é o primeiro fato. Segundo seria, qual razão, qual necessidade, o que isso acrescentaria em nossa vida. Terceiro, eles, no caso aqui da mãezinha, já está ao lado da pessoa desencarnada. É porque se imagina que ela vá para algum lugar. Que o espírito, depois que desencarna, ele se situa em algum ponto e não sabemos qual seja, né? O pensamento da pessoa. Então, não tendo esse conhecimento de que os espíritos se encarnam e ficam ao nosso lado, por vezes até atraídos por essa situação de afeição, de amor, de querer, porque quanta saudade da perda física oferece a desencarnação, né, Coelho? Quanta saudade, a gente gostaria da pessoa estar ao nosso lado, só que nós temos que ter um pensamento realista. Existe a desencarnação porque isso beneficia as experiências de todos os espíritos. Nós não podemos nos manter sempre, porque como é que seria a evolução através de experiências novas, tendo que ficar ali permanentemente, né? Nós não ficamos aqui para sempre, embora, conforme existe um pensamento, o homem deseja ficar e pensa mesmo que vai viver para sempre. Não, vai haver um momento da nossa desencarnação. Só que nossa cultura não prevê uma preparação para a desencarnação. Se houvesse essa previsão, certamente tanto aquele que parte quanto aqueles que ficam saberiam que isso é um fato absolutamente normal. Muito bem. Eu acho que muitas pessoas têm essa vontade, né, Milton? Tem filas. De receber. Agora, tem fila dos dois lados, né? Dos que querem... Dos que querem receber e dos que estão desencarnados e querem trazer, às vezes, para seus entes queridos, a mensagem. Mas eu vou dizer para você da dificuldade que às vezes a gente ouve dos próprios espíritos. É que às vezes falta médiuns apropriados, aptos a receber essas mensagens, né? Então a gente recebe algumas mensagens e aqui na nossa casa a gente trabalha de forma sempre espontânea, né? Não tem ninguém que vem aqui e a gente pega eventualmente, eu quero uma mensagem de tal, qual que é o nome? É Zé. Então se a gente receber aqui alguma mensagem direcionada ao Zé, falar, ó, essa mensagem tem alguma coisa a ver com você?
sim ou não, porque pode ser outro Zé. Não pode? Pode. Então aqui a gente toma esse cuidado, né? Porque a gente vê também que tem gente que tem umas mensagens que são meio genéricas, né? Que acabam entregando para as pessoas. Uma pessoa veio uma vez, me trouxe uma mensagem. Poxa, eu fui no centro, recebi a mensagem, mas isso aqui é meio genérico. Eu falei, bom, eu não posso fazer nada. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter. Agora, com certeza, esse desejo pode ser satisfeito pelo conhecimento. O conhecimento do quê? Em primeiro lugar, daquilo que eu mencionei, de que o espírito está já ao lado da pessoa. Em segundo lugar, que o espiritismo nos apresenta com sabedoria, é que toda noite, nós, quando dizemos que vamos dormir, com certeza não vamos dormir. É o nosso corpo que fica sobre a cama e nós, espíritos, nos deslocamos pela mecânica que o Espiritismo explica muito bem, e nesse afastamento nós entramos no conhecimento com os espíritos já desencarnados. Então, quantas vezes, eu estou falando agora de mim, quantas vezes eu encontrei já com a minha mãe, que já desencarnou há vários anos, né? Se essa fosse a minha expectativa, porque com meu pai, com meus irmãos, com meus tios, toda noite nós podemos nos envolver espiritualmente. Até com encarnados. Até com encarnados. Outros espíritos encarnados. Mas como especificamente aí se trata de comunicação de desencarnado, então não custa dizer que fique aliviado, porque você está sempre recebendo as comunicações, as mensagens e tal. Mas a pessoa prefere a intermediação feita através de médiuns, o que é possível. Se perguntar, é possível? Claro que sim, mas depende da necessidade, do merecimento, da vontade do espírito, da sua possibilidade e do que isso representaria no seu caminhar evolutivo. Quando você fala que a gente entra em contato com esses espíritos, a gente entra mesmo, só que a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente não lembra. Não tem lembrança. Essa é uma questão. E às vezes, tem algum familiar que depois pode falar, tenta na família ver, puxa, parece que eu vi a sua mãe no sonho. É verdade. E aquela é a informação que a gente precisa. A sua mãe, eu vi sua mãe no sonho, ela está bem. Mas a gente quer uma psicografia com SIC, RG, assinatura com firma reconhecida, não vai ter. Não é dessa forma que se apresenta as comunicações. E além do que, vocês todos sabem que quando o espírito se comunica, ele conferindo foro de verdade que se encontra vivo, desencarnado e está presente na vida das pessoas, traz sempre alguma palavra de lenitivo, de apoio, de consideração, de solidariedade, familiaridade. Isso parece o que conforta as pessoas. Mas eu sempre apresento uma sugestão. Meu amigo, minha amiga, estudem o Espiritismo, estudem os livros de Allan Kardec. Neles, nós reforçamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa convicção, porque os livros de Allan Kardec trazem, principalmente quando refletem as comunicações dos espíritos, aquilo que é substancial para a nossa vida. Dá uma nutrição de conhecimento, de apoio espiritual, e é isso que nós precisamos. Os espíritos sempre estão bem, porque recebem os seus protetores, amigos, familiares, que os recebem e que também dão fortes orientações de como eles devem proceder estando em erraticidade. Essa forma, se nós fizermos com conhecimento, vai garantir um sucesso muito grande nessa nossa tentativa de receber mensagens, palavras e comunicações dos espíritos. Tá. Uma outra coisa que nós já abordamos aqui no nosso programa diversas vezes e pode contribuir bastante para esse nosso anseio é a questão do pensamento. Então,
às vezes as pessoas, por exemplo, eu quero uma psicografia, eu vou em tal lugar receber a psicografia. Como é que eu recebo? Como é que isso acontece? O médium lá, alguns médiuns têm a capacidade de receber essa intuição e tal. Mas como é que o espírito, como é que ele vai receber a mensagem do espírito que ele não sabe nem quem é? Como é que ele atraiu aquele espírito? Naturalmente, nós quando nos encaminhamos para um lugar desse, o nosso pensamento vai se ligar ao pensamento desse espírito, né, que a gente quer receber a mensagem. Somos nós que nos ligamos e pedimos que, se for possível, que esse espírito se comunique. Não é assim que funciona? Assim que funciona. E aí, pelo nosso pedido, nós é que temos essa iniciativa, nós pedimos e o espírito vai lá e se comunica, se for possível. Não é assim que procede, Milton? Pode fazer um acrescentamento? Por favor. O acrescentamento é simples, mas ele é importante. Às vezes são necessárias várias semanas de tentativas até chegar nesse ponto desejável. Várias semanas, para não dizer meses e não dizer anos. Por isso que a reunião experimental, mediúnica, de relação com os espíritos, deve ser feita com um certo critério. Kardec vai criar esse critério, vai apresentar esse critério, melhor dizendo, no livro dos médiuns, e se nós seguirmos essa orientação, com certeza, ao longo do tempo, nós vamos criando as condições fluídicas necessárias para que o médium, ao se preparar, tenha essa possibilidade de receber essas informações dos espíritos, ou do espírito comunicante, como nós chamamos tecnicamente no meio espírita. Então, o que o Coelho falou nesse momento deve servir como guia de orientação para os grupos que desejam receber as comunicações e manifestações dos espíritos. Lembrar-se de que Kardec recomenda o recolhimento sério, silêncio profundo, prece, porque a prece é o pensamento em conexão, em contato. É isso que significa a prece. Prece é o pensamento dirigido a alguém a quem nós desejamos pedir, agradecer ou reverenciar. E precisamos fazer isso com esse critério, porque senão, se for uma coisa assim, sem compromisso, sem essa finalidade, com certeza nós vamos ter embaraços. Kardec é muito claro nesse particular das comunicações dos espíritos através da mediunidade. É algo que precisa ser estudado, né, Milton? As pessoas, normalmente, quando são movidas a buscar essa mensagem, a gente entende, né, esse anseio, uma certa tristeza que às vezes essas pessoas são acompanhadas e às vezes por um longo período. Mas também essa tristeza, é bom que se saiba, por vezes a gente acaba atrapalhando o espírito que está lá, né? Porque o espírito está lá e esse nosso sentimento chega até ele pelo pensamento e ele muitas vezes não tem como nos ajudar. É porque é angustiante, né? Imagine você saber que uma pessoa que você ama está passando por um momento difícil por sua causa e você não tem o que fazer por ela. Então a gente precisa também tomar esse cuidado, ter essa consciência, para a gente não criar um problema a mais para o espírito que está lá do outro lado. Ou do outro lado não, às vezes está ao nosso lado mesmo, né? Porque os espíritos normalmente eles estão ao nosso lado, não é em lugar nenhum, né? Eles estão em outro estado, né? O estado de erraticidade. Erraticidade. Ou são dois, encarnado e erraticidade. Nós estamos encarnados, os espíritos estão em estado de erraticidade. E às vezes a gente ocupa o mesmo espaço físico. É isso mesmo. Quantas vezes você está pensando num ser desencarnado, com esse pensamento de distância, tão distante, onde está? E ele está ali conversando com você através do pensamento, mas você não está conseguindo fazer essa captação.
e não está conseguindo fazer essa captação, pelo que você disse, devido a esse grau de desconhecimento. Mas é isso, meu amigo Milton. Nós vamos estudando e aprendendo. A doutrina espírita precisa ser estudada, não é, com curiosidade só a gente não vai entender, né? Estudando já é difícil, né, em algumas questões, mas sem o estudo fica pior, né? É pior. Eu penso que desta forma nós pudemos responder a indagação feita por esse nosso ouvinte ou espectador a respeito da comunicação da sua mãe. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos mais uma vez que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que é a nossa casa espírita, e nela temos palestras públicas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. As palestras realizadas às sextas-feiras, elas são transmitidas ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br. Então, se você está longe, gostaria de ver o nosso trabalho, você pode fazê-lo à distância também, entrando neste site TV Fraternidade ou depois entrando também no site kardec.tv, que lá nós juntamos todos os materiais produzidos pela nossa casa. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.